Fala, meu povo, tudo certinho? Aqui, professor Brunão, de redação do Colégio Criativo. Seja bem-vindo a essa revisão proporcionada pelo Cursinho do Criativo e pelo Mega Intensivo para a segunda fase da Unesp e para o vestibular da FAMERP. Você que vai prestar uma dessas provas, tenha certeza, vai estar muito bem preparado depois dessa aula. Redação para você é um problema? É difícil? Não sabe o que fazer? Vem comigo, vamos desvendar essa prova que muita gente fala que é difícil, mas de difícil não tem nada se você se preparou. Tenho certeza que os nossos alunos aqui estão muito bem preparados. Eu espero que você também. Vamos lá? Seguinte, meu povo, hoje nós vamos falar dessas duas bancas, a Unesp e a FAMERP. E especificamente eu vou trabalhar com vocês a prova de redação. Primeira coisa que você precisa saber é que essas duas provas são organizadas pela banca VUNESP. E a VUNESP sempre apresenta um texto dissertativo argumentativo na prova de redação. E nesse momento você deve estar pensando assim, então tudo bem, eu já sei fazer a redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, então eu vou arrebentar. Não, não vai não. Porque há algumas especificidades na prova de redação da VUNESP que são bem diferentes daquelas que vocês já estão acostumados no Enem, ok? Então vamos começar falando da grande primeira diferença. Todo mundo sabe que o texto dissertativo argumentativo gira ao redor de um tema. E a primeira grande diferença é essa. Todo mundo aqui sabe o que esperar da prova do Enem. Sabe, não sabe? O Enem vai pedir um problema social brasileiro, você vai falar que esse problema existe, depois você vai desenvolver aí uma argumentação apresentando duas causas para esse problema. E se você é um aluno de cursinho, certamente a primeira causa é a ineficiência do Estado, a segunda causa é a ignorância social. Ou seja, é quase que uma redação pré-moldada. Na VUNESP, não. Até porque nós não sabemos o que esperar do tema da VUNESP. Porque a VUNESP ela tem 5 formas diferentes de apresentar um tema. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 maneiras diferentes de se apresentar um tema? Ó, aqui do lado você começa a ver a primeira forma. A primeira forma é essa aqui, ó. Pergunta metafórica. O que é uma pergunta metafórica? É um formato de tema que a VUNESP apresentou nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022 na prova da Unesp. É mais ou menos como essa aqui, ó. O carro será o novo cigarro? Nesse momento o aluno enlouquece, o aluno pira. Meu Deus, que tema é esse? O carro será o novo cigarro? Brunão, eu não sei o que fazer. Calma, lembre-se. A proposta de redação não é só a frase tema, é a frase tema acompanhada de uma coletânea de textos. Então, meus queridos, para que você se dê bem, caso na segunda fase da Unesp apareça uma pergunta metafórica, o que é que você deve fazer? Ler a coletânea. Ao ler a coletânea, você vai começar a entender o que de fato a prova está pedindo. Por exemplo, na Unesp de 2020, que cobrou o tema O carro será um novo cigarro, ao ler a coletânea, nós percebíamos que a pergunta que estava sendo feita, na verdade, era: vai acontecer com o carro o mesmo processo de desvalorização que ocorreu com o cigarro? Porque a coletânea dizia que na década de 80 o cigarro era muito glamouroso, todo mundo fumava, e que hoje em dia isso diminuiu. Então a pergunta que se estabelece é: será que no futuro vai acontecer com um carro esse processo de desvalorização que aconteceu com o cigarro? Agora, como é que o aluno chegava a esta pergunta? Lendo a coletânea. Brunão, então qual é a dica que você dá para quando aparecer no vestibular da Unesp uma pergunta metafórica? A dica é: leia a coletânea e transforme a pergunta metafórica em pergunta literal. O carro será um novo cigarro? Vira:
vai acontecer com o carro o mesmo processo de desvalorização que ocorreu com o cigarro? Também foi pergunta metafórica da Unesp: compro, logo existo? Não se desespere, leia a coletânea. Ao ler a coletânea, o aluno transformou compro, logo existo em no contexto capitalista. A existência humana está atrelada ao poder de compra do indivíduo? Aí fica muito mais fácil para você responder e justificar a sua resposta. Tudo bem? Só que, até hoje, esse formato de tema só caiu na Unesp, nunca caiu na FAMERP, tá bom? Segundo formato, esse cai bastante na FAMERP e caiu o ano passado na Unesp, é uma pergunta simples. Pergunta simples, galera, é quando a resposta é sim ou não. Olha a pergunta da Unesp de 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Você tem que se posicionar, não pode ficar em cima do muro. Ou tem que ser facultativo, ou não tem que ser facultativo. A Unesp do ano passado nos perguntava o seguinte: o espaço público está em declínio? Ou está, ou não está. Ok? Responda a pergunta, não fique em cima do muro. Um terceiro formato de tema é a pergunta com 2 tópicos de discussão. É muito parecida com a pergunta simples, só que a resposta não é sim ou não. A resposta é ou eu fico do lado A ou eu fico do lado B. Olha o tema da FAMERP de 2020. Educação domiciliar no Brasil. 2 pontos. Exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais? Você tem que se posicionar. Para você, a educação domiciliar tem que ser autorizada porque é o exercício da liberdade de escolha, ou ela não deve ser permitida porque isso seria negligência por parte dos pais? Leia a coletânea, verifique na coletânea quais são os argumentos que você identifica como mais forte e utilize-os. Obviamente não copiando, mas pegando aquela linha de raciocínio e ampliando-a, tá bom? Um quarto formato de tema, que é um desespero para muita gente, é a afirmação com 2 tópicos de discussão. É quando aparece o glorioso entre. É quando o vestibular nos diz que determinada realidade está entre 2 outras realidades. Como, por exemplo, o tema da FAMERP de 21. Publicação na internet de casos de violência contra a mulher. Entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. É verdade que nesses tipos de tema dá pra gente fazer aí uma tese conciliadora e falar que os 2 lados existem. Só que se você não foi aluno nosso do cursinho e não treinou isso, não faça isso no dia da prova. Sem treino, essa tese conciliadora dizendo que é um pouquinho de cada lado pode levar você à contradição e a perder nota. Se você foi aluno do cursinho, você aprendeu a fazer. Se você não aprendeu a fazer, é melhor que você diga que entre os 2 lados, o melhor é o lado A ou o melhor é o lado B, para não cair em contradição. E o último formato de tema é uma frase simples, aí sim muito parecido com aquilo que cai no Enem, que foi o tema da FAMERP de 2022. Os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho contemporâneas. Você vai ter que falar quais são os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho. São positivos? São negativos? São mais positivos do que negativos? Aí é com você. Tudo bem? Então a primeira coisa, o tema da VUNESP é bem diferente do Enem. Prepare-se para estes 5 formatos de tema. Brunão, qual é o que vai cair esse ano? Se eu soubesse, eu não te falaria, eu te venderia, e muito caro. Então não dá para saber. Beleza? Prepare-se. Agora, este ano de 2023, a VUNESP já organizou alguns vestibulares. Dá uma olhada aí na tela, dá um pause aí e dá uma lida nos temas que já foram pedidos pela VUNESP em 2023. Já temos pergunta simples, já temos afirmação com 2 tópicos de discussão, já temos uma afirmação simples. Aí dá uma olhadinha. Isso não quer dizer nada, é só curiosidade.
Mas é legal, Brunão, estudar a partir de temas que já caíram na VUNESP? Sim, porque os temas na VUNESP, eles voltam. Dá uma olhada aí, ó. São 3 vestibulares diferentes. Santa Casa, que é um vestibular particular aqui de São Paulo, a Universidade Estadual do Amazonas, que é uma faculdade, uma universidade pública, e a Unifunec, que também é particular. Todas organizadas pela Banca VUNESP. E olha só, o tema agronegócio e meio ambiente apareceu várias vezes. Esse ano, o tema da inteligência artificial também apareceu várias vezes. Os temas voltam, por isso que treinar com temas anteriores é legal. Não só para você verificar como que a coletânea é apresentada, mas também porque esses temas podem aparecer de novo. Tranquilo? Agora vamos para uma segunda parte. Primeira parte já fechada. Tema. Agora vamos para critério de correção. Você sabe como é que você vai ser avaliado? Um aluno que chega numa segunda fase de Unesp ou que vai fazer a prova da FAMERP precisa saber como é que a redação dele vai ser corrigida, porque senão ele não sabe o que apresentar. Então, é importante que você saiba que as provas organizadas pela VUNESP seguem sempre o mesmo critério de correção, que é esse que está aí na tela. 3 coisas serão corrigidas. Primeiro, o corretor vai avaliar se o seu tema está, se a sua redação está dentro do tema, e ele vai atribuir a você uma nota de 0 a 3, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. O segundo critério, galera, tem a ver com gênero, tipo e coerência. Eu costumo falar que esse segundo critério é o critério que vai avaliar o conteúdo da sua redação. É o mais difícil de tirar nota máxima e vale de 0 a 4. E o terceiro critério é o critério que tem em todas as provas, que vai avaliar o nível gramatical do seu texto. Não deveria ser difícil, mas como nós temos hoje uma geração que parece que a gramática normativa não vale muito, galera tem perdido também nota aqui. Então veja, a redação da VUNESP vai ser corrigida de 0 a 11. Aí você fala, não, Brunão, a Unesp vale 28 e a FAMERP vale 20. É verdade, só que o corretor corrige de 0 a 11. Depois é feita lá uma regrinha de 3, uma conta, para transformar 11 em 28 na Unesp e 11 em 20 na FAMERP. Mas o que é que você precisa fazer para tirar nota máxima em cada um desses critérios? Muito simples. Por exemplo, no critério tema, você só precisa de uma coisa para tirar nota máxima, é apresentar todas as palavras da frase tema na sua redação. Por exemplo, dá uma olhada nesse tema, que foi tema da FAMEMA, que também é organizada pela VUNESP, há um tempinho atrás. O tema era: atletas transexuais devem participar de esportes competitivos sob o novo gênero? Então o posicionamento era: deve participar ou não deve participar. O aluno, para tirar nota máxima no critério tema, olha o que ele tinha que apresentar, dá uma olhada. Ele tinha que falar de atleta transexual, ele tinha que falar de esporte competitivo e ele tinha que falar de participar ou não sob o novo gênero. Se você abordou esses 3 elementos no texto, nota máxima. Ou seja, o critério 1, que avalia tema, é o mais fácil, por isso que vale menos, vale 3. Agora, este segundo critério, meu querido, minha querida, você que vai fazer Unesp, você que vai fazer FAMERP, tem que imprimir essa folha na sua casa e colocar na cabeceira da sua cama. Estes são os critérios de correção que vão avaliar a competência B lá da VUNESP, e é aqui que muita gente perde nota. Ou você dá um pause agora e dá uma lida, ou você imprime e coloca lá na cabeceira da cama. Resumindo isso aqui, eu trouxe alguns problemas que são comuns e que diminuem a nota na competência que avalia conteúdo. Por exemplo, não pode usar primeira pessoa do singular. Isso você já sabe. Ninguém escreve uma redação aqui com eu acho. Não pode. Se fizer, perde ponto. Não pode fazer referência direta
a produção textual. Jamais, em hipótese alguma, escreva assim, como já foi afirmado no parágrafo acima, inadequado. Não diga, de acordo com o texto 2 da coletânea, não comente o seu próprio texto. Isso não vale. Você vai ter nota descontada. Nunca, jamais, em hipótese alguma, entre em contradição. Lembre-se que na maioria das vezes nós vamos estar analisando um tema bilateral, que tem dois lados. Tem aluno que diz assim, fica claro que o lado A é muito bom. E também fica claro que o lado B é muito bom. Conclusão, portanto, fica claro que o melhor é A. Não, não fica claro não. Você falou que os dois são bons. Você não desconstruiu o outro para se posicionar no A. Essa contradição vai tirar nota, e bastante. Cuidado com isso, tá bom? Não sabe fazer redação bilateral? Vai na unilateral. No final do vídeo eu vou mostrar a diferença entre as duas. Argumento circular. Argumento circular é o famoso encher linguiça. Você fica falando a mesma coisa o tempo todo e o argumento não existe. Olha, as paredes deste cenário são brancas. Isso fica claro ao se verificar que elas foram pintadas com uma tinta branca. Portanto, não resta dúvida que o pintor usou branco para pintar a parede. Ué, você falou a mesma coisa 3 vezes. Isso é uma redação circular, isso não pode acontecer. Tá bom? Apresentou o argumento, analisa o argumento, ilustra o argumento. Não fica voltando e falando a mesma coisa várias vezes. Inadequado, tá? Outra coisa que não pode acontecer, argumento intercambiável, que é o que você faz no Enem. No Enem você apresenta 2 causas e nem sempre a segunda causa tem relação com a primeira. Na VUNESP, meus queridos, os seus argumentos precisam conversar entre si. O terceiro parágrafo tem que nascer da discussão do segundo. Não pode ser alguma coisa completamente diferente. De tal maneira que eu pego o meu segundo parágrafo, o terceiro e faço assim e o texto continua acontecendo. Não, o terceiro nasce do segundo. Mas aqui nós estamos agora falando, por último, do principal problema. Qual é o principal problema do nosso aluno? É argumento superficial. É apresentar um argumento, mas não explicá-lo. É apresentar um argumento e não comprová-lo. Quando você diz que a inteligência artificial traz impactos positivos para as relações de trabalho, você tem que me explicar por quê. E depois de me explicar por quê, eu quero que você pegue alguma coisa do mundo concreto e comprove isso que você está falando. Se você deixar de trazer alguma coisa do mundo concreto, se você deixar de analisar, sua argumentação vai ter lacuna e você vai perder nota, tá bom? E o terceiro critério, esse eu nem vou comentar muito, é gramática. Não pode errar. Cuidado com a crase, cuidado com a vírgula. São elementos que estão fazendo você perder nota constantemente. Beleza? Então, ó, já vimos tema, já vimos critérios de correção. E agora chegou o momento de ver aquilo que você mais estava esperando. Brunão, e a estrutura, meu filho? Como é que eu organizo o texto? E eu acho que se você é um aluno brasileiro, nesse momento você está esperando o que de mim? Uma estrutura pronta, uma fórmula mágica. Olha, troque o X por qualquer coisa que vai dar certo. Se te venderam isso em algum curso, é mentira. Não existe estrutura pronta para tirar boa nota em redação. Tenta fazer na VUNESP, vai ver o que dá. Duvido que você consiga uma nota maior do que 7 ou 8 de 11. Não vai conseguir. E com 7 e 8 de 11, você não passa na FAMERP e não passa em curso concorrido da Unesp. Então, meu querido, atenção. Não existe fórmula mágica para nada. Para emagrecer, você consegue perceber que não existe. Né? Eu já fiz várias dietas e continuo gordo. Por quê? Eu tenho que tomar vergonha na cara, fazer exercício e parar de comer. Não tem segredo. Você quer ir bem na redação? Para de usar a fórmula mágica. Bobeira. Essa galera aqui da internet, eu sei que eu tô na internet também, mas essa galera tá querendo te enganar para ganhar teu dinheiro, moço. Não tem estrutura pronta, tem suor. E aqui no cursinho a gente trabalha e te ensina a fazer isso. Beleza? Mas eu vou aqui lembrar uma estrutura básica do texto dissertativo que você aprendeu na sua escola. Por exemplo, você pode escolher uma redação unilateral ou uma redação bilateral. A unilateral é aquela na qual você responde a pergunta, no segundo parágrafo apresenta o primeiro argumento que justifica a sua resposta, no terceiro parágrafo apresenta o segundo argumento
que justifique a sua resposta. Na conclusão, retoma a sua resposta e faz uma projeção de futuro com uma reflexão final. Enquanto que na bilateral, você contextualiza o tema e diz que o tema é polêmico. Não se posiciona ainda, peraí. No segundo parágrafo, você vai apresentar argumentos que defendam o lado que você escolheu. Aí lá no terceiro você vai falar assim: por outro lado, existem aqueles que defendem B, utilizando esse argumento aqui. Porém, eles estão errados. E aí você desconstrói o argumento B, você refuta, para na conclusão falar: portanto, fica claro que o melhor é o lado A. Sentiu dificuldade nessas estruturas? Certamente é porque você não deve ter treinado muito este ano. Se você não sentiu dificuldade para entender isso, é porque você treinou. Eu, de fato, espero que você tenha muito sucesso na segunda fase da Unesp e na FAMERP. Mas se você está assistindo esse vídeo de curioso, você nem foi para a FAMERP e nem foi para a Unesp, está só assistindo porque está querendo o ano que vem prestar uma dessas bancas, não esquece não. Cursinho do Colégio Criativo, aqui em Marília. É sensacional. Tudo isso que eu falei, eu vou explicar para você durante um ano todinho, com calma, atendendo você individualmente. Porque, repito, não tem mágica. Não tem mágica, é suor. Nós vamos então desenvolver ou uma unilateral ou uma bilateral. Você que vai fazer uma dessas provas, eu tenho certeza que você vai arrebentar. E o que eu desejo é muito sucesso, o que eu desejo é a aprovação e que você seja um profissional sensacional. Tudo bem? Deus te abençoe, muito sucesso. Beijo do Brunão. Até mais!